aqui. E ao final a gente retorna para uma fala final aí de cerca de 5, um pouco mais de minutos para cada um. Tá certo, gente? Então, seguindo a ordem, eu vou passar já de imediato a palavra para a Luciana Giotto, que é professora de Economia Política Internacional na Universidade Nacional de San Martín, Argentina, pesquisadora do CONICET e pesquisadora associada do Instituto Transnacional, né, como especialista em comércio e investimentos. Luciana, a palavra aqui está com você. Você joga o microfone? Acho que vou precisar. Acho que é melhor passar esse, que é melhor de qualidade. Sim, porque é melhor que o outro. Tá? Aí. Obrigada. Boa tarde. Não. Espanhol. Vou falar devagar, vou tentar. Buenas tardes. Van a practicar su español argentino, que es bastante decir. Primero, bueno, un gusto estar participando en esta mesa, más allá de las formalidades. Me parece muy importante poder estar en un espacio de discusión donde está empujado no solo por discusiones teóricas, sino por preguntas empíricas, donde podemos, en una vieja discusión que tenemos también en nuestro grupo, donde está Rodrigo y otra gente, que es cómo comprendemos lo que va sucediendo en la realidad, desde qué marco teórico, y tratar de dar una explicación desde ahí. Yo lo que les traigo hoy, gracias, es una lectura de tratados de libre comercio. Un tema aburrido, un tema... Brasil no tiene tratados de libre comercio, no tiene tratados de protección de inversión. Ana lo sufre esto, ¿no? Nadie nos presta atención. Dice, pero si el acuerdo de Mercosur-Unión Europea no se va a firmar, Lula no lo va a firmar, hace 25 años que se está negociando, ¿por qué deberíamos estar discutiendo esto? Esto es algo que generalmente escucho de compañeros y compañeras de Brasil. Tienen razón, en principio, ¿no? En principio tienen razón. Sin embargo, nuestro rol como internacionalistas, nuestro rol desde la economía política internacional, que es el campo de estudios en el cual yo me paro, hay una relevancia interesante, o lo voy a decir de otra manera. Estudiar los tratados de libre comercio nos permite comprender elementos de la realidad que en principio, otras formas, ¿sí? Otras formas jurídicas u otras formas políticas, quizás yo no le encuentro la misma facilidad, quizás porque venimos trabajando este tema hace más de 20 años, entonces eso también facilita, sí, ya estamos un poquito grandes, no viejos, no voy a decir la palabra viejos. Mi propuesta, de todos modos, en este trabajo, en estas palabras que les traigo, es tratar de, yo le puse este título, una lectura de los tratados desde la crítica de la economía política internacional, ¿no? De la crítica de la economía política ya conocemos. Karl Marx le puso ese título entero a su obra, gracias, a su obra más importante tal vez, pero hoy la forma en la cual se presentan las ciencias sociales y las relaciones internacionales, yo ayer mencionaba que hay un campo, parece que es el de la economía política, y nosotros somos economía política internacional, como si fuera algo diferente, ¿no? O sea, pero en Argentina pasa que hay economistas que dicen, hacemos economía política, entonces trabajan Argentina en los 90, el régimen de acumulación, la posconvertibilidad. Bueno, pero a nosotros parece que hacemos internacional como si fuera algo diferente de poder comprender. El marxismo tiene eso. Yo le agrego no solo economía política internacional, sino tratar de pensar una crítica de la EPI, de la economía política internacional. Y voy a tratar de tratar, porque es una investigación que está avanzando lentamente, que es un tema nuevo, que es tratar de comprender hoy la política de la Unión Europea, la política comercial de la Unión Europea, en clave de lo que les voy a presentar. Pasamos, gracias. Bien, entonces yo puedo pasar acá. Bien, algunos elementos, ¿se ve? Sí, se ve bien, perfecto. Algunos elementos para pensar
el marco teórico, ¿desde dónde? ¿No? ¿Cómo comprendemos los tratados internacionales de comercio e inversión? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué sería relevante este tema y además cómo comprendemos un tratado internacional? ¿No? Generalmente, no sé si hay abogados que estén aquí presentes, pero generalmente en el derecho internacional un tratado es simplemente un tratado, se lo ve como un documento vinculante, obligatorio para los estados que lo firman, pero los estados son los que firman de manera voluntaria como estados monolíticos muchas veces, ¿no? Como un estado y estado firman el tratado. Acá la idea es pensar la forma legal, ¿no? Acá yo estoy siguiendo, y es la tradición desde la cual trato de pensar esto, que es una tradición que, entrando a Payucanis, haciendo algunas lecturas de intentar comprender esa forma legal, la forma jurídica, como una forma más de la relación capital-trabajo, del antagonismo social. Entonces el punto de partida es esto, es entender la forma legal como una cristalización de una particular configuración entre capital y trabajo en un momento determinado. Payucanis, abajo de todo, decía, ¿no? La ley es esencial para regular las disputas en las sociedades productoras de mercancía. Porque justamente sin disputa la ley no sería necesaria. Disputa, podemos decir, en realidad antagonismo, en esa contradicción capital-trabajo, en esa relación, en la lucha de clases. Es decir, eso ya también lo plantea Marx en la cuestión judía. Es la forma que adopta jurídicamente esa relación de clases. Entonces, la mediación jurídica, esa mediación jurídica también está históricamente determinada. ¿Por qué nos interesa eso? Porque un tratado internacional, que es esa cristalización, una expresión de esa relación de clases en un momento determinado, queda como si fuera congelado, porque el tratado no se modifica, salvo que las partes quieran modificar el tratado. Queda ahí congelado, pero las relaciones sociales siguen desarrollándose, y ahí está el tratado. Entonces empieza el problema, que yo firmé un tratado, y ahora vamos a hablar, y Ana también va a hablar de eso, en los años 90, pero las cosas cambiaron, pasaron cosas, diría nuestro presidente Mauricio Macri, pasaron cosas que hacen que las relaciones sociales fueron modificándose, pero el tratado ese sigue ahí congelado, ¿no? Entonces ese es un elemento que es interesante para pensar lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Vamos a entrar ahí. Siguiente, por favor. Pensar la nueva institucionalidad de los años 90, la institucionalidad global, donde entran no solamente los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversión, sino que también entra la Organización Mundial de Comercio en sí misma. La institucionalidad de los 90, nuestra hipótesis de trabajo, es que es parte de esa, constitución económica global, dicen algunos internacionalistas un poco más liberales, como Stephen Gill, que vienen trabajando este tema, tratar de comprender qué es lo que se constituyó en los 90. Y la gran pregunta, que no voy a abordar eso ahora, pero sería como para dedicarle media hora más, pero por lo menos, nosotros dedicamos como 10 años a tratar de entender esto, que es por qué los estados soberanos cedieron parte de sus capacidades estatales a instituciones supranacionales que se pusieron por encima de ellos y que de repente se te imponen con esa facultad de que yo como Estado le envié a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué hace la Organización Mundial de Comercio? Dice, el techo máximo para los aranceles en cierto producto, sea un zapato de taco alto, de mujer, de cuero, el arancel máximo va a ser del 4%. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que se me impone, yo produzco esos zapatos y no puedo defender a mi industria nacional como hacía en el periodo keynesiano, donde podía jugar políticamente con los aranceles. Ahora no se puede, eso se impone sobre los estados. Ana va a hablar de esto después, pero esto es interesante ver que es una forma jurídica de esa institucionalidad que en los 90, sin duda, después del desplome de la Unión Soviética, se constituye, se viene gestando desde los años 70, no es que aparece en los 90, se viene gestando. El arbitraje internacional entre inversor y Estado, el famoso CIADI, que ustedes acá en Brasil no tienen, porque Brasil firmó tratados con Collor de Mello, pero nunca los ratificó, no hizo su proceso de aprobación, entonces no están vigentes. El resto de los países de América Latina tenemos CIADI, y esta institución es del año 1966. ¿Sí? Se toma, y ahora vamos a hablar un poco de la lex mercatoria, se toma
el mecanismo de solución entre empresa y empresa, ¿sí? El mecanismo comercial de arbitraje que se constituye así: Coca-Cola versus Pepsi. La Coca-Cola, ¿qué hace? Tiene un problema con la Pepsi por derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. ¿Qué hace? Llama un arbitraje comercial, se elige un panel de 3 árbitros que es ad hoc, o sea, es solo para ese caso, y va a generar un laudo final, ese tribunal arbitral, que va a decir tiene razón este, no tiene razón el otro. Ese mecanismo del sector privado, histórico que viene desde el feudalismo, aparece ahora a partir de los 60 como un mecanismo entre inversores extranjeros y estados. Un inversor de otro estado que va a invertir a un segundo estado sería, y ese segundo estado tiene que proteger a esa inversión dándole trato nacional como si fuera un inversor nacional. Todo ese conjunto de cláusulas que están en los tratados de libre comercio y tratados de protección de las inversiones, en realidad nosotros lo que planteamos, y con Rodrigo en la investigación que hicimos también hace muchos años, es que el corazón de estos tratados, que incluye los temas que en los 90 eran relevantes, muy relevantes para el proceso de acumulación de capital, que incluyó especialmente el rol del Estado como protector de la ley mercantil. El Estado solamente tenía que proteger el capital privado. En ese sentido, me pasé acá. Estos temas centrales para la expansión del capital en los años 90 aparecen entonces en estos tratados, y uno de los puntos centrales es el de este mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado, que es un mecanismo que nosotros dijimos que era el corazón de los tratados, que de algún modo es el elemento central. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo estos tratados con estas cláusulas es negar la incertidumbre del proceso de acumulación del capital. Entonces tiene un rol central que es, en el marco de las cadenas globales de valor, de la globalización, que se expande en los años 80 con claridad, por lo menos desde que China entra al mercado global, fue acompañado por un proceso jurídico, por una forma legal adecuada a esa nueva forma de acumulación global. Entonces, la protección de la inversión global pasó a ser esencial en el movimiento del capital. Ahora que el capital podía circular a nivel global sin restricciones, las no restricciones tenían que ser reales. La no restricción la podía poner el Estado se tiene que correr de ese rol de restricción para la circulación del capital. Vamos a la siguiente. Aparece un concepto que varios autores, muchos del derecho internacional, crítico, españoles, como Juan Hernández Ubizarreta, o Doración Guamán también, que es una española ecuatoriana, trabajan con la idea de la lex mercatoria. La idea de lex mercatoria es este conjunto de instituciones globales, no son instituciones como organizaciones, sino tratados, que por supuesto ellos también incluyen las instituciones financieras internacionales, que lo que dicen es justamente, les decía antes, el papel del Estado es garantizar la libertad de mercado, como dé lugar. La lex mercatoria se impone, se ubica, se sitúa por encima del marco internacional de los derechos humanos, y ellos plantean esto, se produce una fragmentación del derecho internacional, porque por un lado tengo en las constituciones nacionales la protección de los derechos humanos, derechos laborales, pero que no son de aplicación inmediata. Yo necesito leyes que regulen, que bajen de las constituciones a los casos concretos en cada país, la aplicación de esos artículos de defensa de derechos humanos en las constituciones. Pero ¿qué pasa con estos derechos de los inversores, por ejemplo? El derecho del inversor es inmediatamente aplicable. El inversor interpreta que una acción del Estado es una acción expropiatoria, es una acción que restringe su capacidad de ganancia y que lleva a ese Estado al arbitraje internacional automáticamente. ¿Cuál es la fuente del derecho en ese caso? El tratado internacional. No la Constitución ni una ley que tiene que interpretar un grupo de jueces, que va a primera instancia, acá va directamente. Eso es una diferencia muy notoria con respecto al andamiaje jurídico que había antes de los 90, donde imperó lo que se conocía como la doctrina Calvo, que era la doctrina donde decía que cualquier inversor extranjero debía acudir a la justicia nacional del país donde se recibía la inversión, como cualquier hijo del vecino, diríamos en Argentina.
cualquier pequeña y mediana empresa o capital nacional tiene que ir a la justicia nacional. Ustedes tienen un problema con el Estado de Bahía, van a la justicia nacional. El inversor extranjero ahora tiene este otro mecanismo. Un mecanismo que el propio Estado estuvo de acuerdo en que estuviera en un territorio extraterritorialidad, en otro lado, internacional, en Londres, en Ginebra, en París, el CIADI, la Corte, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, por ejemplo, ¿sí? Ese es el contexto de la lex mercatoria y aparece como un problema esto dentro de la economía política internacional, de los estudios críticos de la economía política internacional, porque sostienen esto, ¿no? Esto que dice Hernando Zubizarreta, que es se produce la más notable asimetría normativa que brinda los derechos de las empresas transnacionales a la vez que diluye sus obligaciones. Siguiente, por favor. Creo que estoy acá. Bueno, entonces acá, bien. 15 minutos máximo, no entiendo. Tengo 15 minutos más, gracias. No entiendo, no comprendo, porque no falta que voy cerrando, sellando, entre aspas. No, pero quiero sí traer esta idea. El caso, no importa, después cualquier cosa les comento del caso, pero quiero que por lo menos traten de ver algunos elementos de ese marco de comprensión para este tema y cómo tratamos de verlo desde esta idea de la crítica de la economía política internacional. ¿Cómo entendemos los nuevos tratados? Porque ahí yo les expliqué los años 90. Entonces mi pregunta siempre tiene que ver con cómo entendemos esos cambios que hubo. ¿Por qué? Ahí les traigo el ejemplo del Tratado Transpacífico, el TPP-11. TPP-11 que es del Pacífico, pero se sumó Gran Bretaña. Que alguien me explique cómo Gran Bretaña está en el Pacífico, me encanta ese ejemplo, es divino. El TPP-11 que está vigente para México, para Perú y para Chile en las Américas, bueno, perdón, Canadá, Estados Unidos no, porque Trump se salió de esa negociación. ¿Qué característica tiene? Es un tratado que si ustedes lo leen van a encontrar una cantidad de novedades, cosas muy diferentes a lo que eran los tratados de libre comercio, los que impulsó incluso Estados Unidos en los 90, como el NAFTA. Si yo comparo el texto y en el medio tengo el ALCA, Rodrigo, por ejemplo, en su tesis de doctorado estudió el ALCA, el capítulo de inversiones del ALCA, y uno diría, no, me lo han dicho, te lo habrán dicho vos también, ¿cómo vas a estudiar, hacer una tesis sobre algo que nunca entró en vigencia? ¿No? ¿Y qué importa si no entró en vigencia o no? Yo tengo el texto ahí, es más interesante el ALCA, porque están todos los corchetes que muestran las negociaciones, dónde estaban las posiciones encontradas entre los distintos países, por ejemplo, en la definición de qué es una inversión. Había, no sé, 7 u 8 definiciones distintas, quiere decir que no dice qué país, dijo cada una, pero uno se imagina que Brasil debe haber tenido su propuesta, Estados Unidos otra, Canadá otra, quizás Chile, quizás Colombia, México, distintas posiciones. ¿Cómo entender la inversión? ¿Dónde se restringe? ¿Dónde no se restringe? Entonces se puede estudiar. Entonces nosotros vamos estudiando esos tratados y vamos viendo cómo va evolucionando esa forma jurídica. Los tratados están expresando relaciones entre capital y trabajo en un momento determinado. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta de investigación viene siendo hace un tiempo es ¿cómo entendemos estos que son considerados por las relaciones internacionales como de nueva generación? Solamente son de nueva generación. Bueno, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿No? Teodoro Adorno decía, aquello que parece obvio también tiene que ser explicado. Me la pasé diciendo eso en mi tesis de doctorado, donde trabajé sindicalismo, una mirada crítica, y me decía, pero eso es obvio que el sindicalismo es negociador. Bueno, pero tengo que explicar por qué negocia, por qué. Entonces, ¿es obvio o no es obvio? ¿Qué es la nueva generación de tratados? ¿Cuáles son algunos elementos que aparecen en esos tratados? Perdón, y en el TPP-11 en particular. Yo tomo el TPP porque es un tratado que muestra muchos de estos cambios. Aparecen estos capítulos, coherencia regulatoria, un impulso para esta idea de qué son las buenas prácticas regulatorias. Entonces hay buenas y malas prácticas regulatorias. ¿Quién regula? El Estado. Entonces es un avance más sobre la capacidad regulatoria del Estado en términos de ¿dónde están estas funciones? ¿Quién hace eso que se hacía antes? Bueno, nadie. Ahora parece que no se hacen más. Cosas que se hacían antes ya no se hacen. Aparecen también capítulos... no lo puse, no. Bien. Pero aparecen también capítulos como el de comercio electrónico, que hoy es un tema clave para el proceso de acumulación. Si lo vemos, las compañeras ayer explicaron todo el tema de semiconductores, ¿no? La producción de semiconductores es un tema clave. El tema de qué se hace con esa circulación de datos, cómo circula, qué libertad tiene. Bueno, aparece un capítulo
de 30 a 35 páginas el Tratado Transpacífico donde se regula esto, ¿no? Y tenemos un amigo que dice, se avanza en regular sobre todo aquello que ya no debe ser regulado. Es interesante esa idea, ¿no? En realidad un tratado de libre comercio es una máquina muy sofisticada de regulación sobre aquello donde el Estado no tiene que estar presente, ¿se entiende? Es muy interesante. Y es una aparición fuertísima de los Estados para decir todo aquello sobre lo cual ahora ellos no van a regular, ¿sí? Entonces es interesante, porque son aparatos extra sofisticados los tratados de libre comercio. Dicen que son 30 capítulos de temas muy amplios como derechos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales, reglas de origen, inversiones, por supuesto, ¿no? Y cada capítulo tiene su grupo de técnicos, burócratas, negociando en una máquina muy avanzada, ¿no? Yo trabajo acá con el concepto de David Harvey, que a Rodrigo no le gusta, de decir, porque vamos a traer las internas argentinas acá. Total, no se escuchan más argentinas, ya terminó. Entonces, sí traigo para tratar de entender como un concepto intermedio, hay que ver cómo entra en juego. A mí me parece interesante esta idea del dispositivo, no trabajo desde Foucault, sé que es un concepto Foucaultiano, pero sí me parece interesante esta idea del dispositivo institucionalmente adecuado. Es un dispositivo legal, jurídico en este caso, adecuado ¿qué? A las necesidades del capital en un momento determinado, ¿sí? Entonces, ese es un poco el punto de partida para lo que estoy trabajando. Cierro con la siguiente, porque ya hablé mucho y no voy a llegar, pero sí, para que ustedes vean lo que estamos trabajando ahora, tratando de pensar un salto posterior, que es hoy el proceso de transición energética, también está generando un cambio en esos dispositivos institucionales adecuados a un nuevo salto, con esta idea de que se genera una fuerte transformación estructural empujada por la transición verde. Es un nuevo proceso tecnológico gigantesco que puede generar un salto en la tasa de ganancia global. Esto tengo que leer, ver el texto de las compañeras, ya lo trabajamos en la academia, ya para leer, construir cómo se está generando ese salto, o esa hipótesis de que se puede generar un salto gigantesco en la tasa de acumulación global. Y los tratados de libre comercio que vamos a ver en los próximos años, que ya estamos viendo, también se están adecuando a esa necesidad de generar esos recursos jurídicos para poder garantizar ciertas lógicas a nivel de la producción que se cristalizan en ese instrumento jurídico. Como último punto, estoy ya cerrando, entonces sí, simplemente esto, algo que estamos trabajando, y también con el equipo de investigación del Transnational Institute, venimos trabajando los tratados que está firmando la Unión Europea, las estrategias de la Unión Europea, donde, sí, no pasé, yo lo pasé acá, pero no lo pasé, perdón. Las estrategias de la Unión Europea en la búsqueda por garantizarse el acceso a las materias primas críticas, lo que ellos llaman materias primas críticas, que son aquellos que se necesitan tanto para la transición energética, también para la industria militar y también para la industria tecnológica, pero para la transición verde, la búsqueda de garantizarse el acceso al litio, al níquel, al cobalto, al manganeso, al uranio, etc. 34 materiales críticos, y aparecen estos capítulos de energía y materias primas dentro de los tratados que también nos llaman a leer y ver cuáles son esos cambios. Nosotros tenemos un análisis ya hecho de esas cláusulas, donde aparece con fuerza ahora la disputa interhegemónica, esa competencia entre los estados, entre los grandes, Estados Unidos, Unión Europea y China, por tratar de acaparar esos mercados y tratar de garantizarse el acceso a esas materias primas, con un enorme flujo de dinero desde los estados hacia el sector privado, a través de subsidios. Pensemos en la CHIPS Act o la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, enorme flujo de dinero hacia el sector privado, porque se comprende que es el sector privado el que va a impulsar la transición verde, y con esa disputa entonces que se arma a nivel global entre China, Unión Europea y Estados Unidos por garantizarse el acceso a estas materias primas. Por ejemplo, la Unión Europea, último dato, no produce, es dependiente en un 95% de la importación de materias primas críticas. Imagínense, querer ser parte de una carrera donde tu materia prima básica dependés de terceros países sobre los cuales te tenés que garantizar que te vendan el material, que te exporten ese material.
¿sí? Entonces se vuelve una situación interesante para ver qué estrategia está usando la Unión Europea. Uno de ellos es los nuevos tratados de libre comercio con capítulos de energía y materias primas para esa garantía. Bueno, eso era para presentar un poco el marco y sé que ahora seguimos y quedamos abiertos a preguntas y comentarios. Así que, gracias. Muito obrigado, Luciana, compartilhar suas reflexões e resultados de pesquisa. Já de imediato aqui vou passar a palavra para Ana Garcia, que é professora de curso de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem aqui um currículo muito extenso, viu, professor? Eu não vou fazer uma leitura aqui sobre isso, só apenas destacar alguns elementos que ela co-coordenadora do GT Claxo, né, de Lex Mercatória, Poder Corporativo e Direitos Humanos, foi diretora do BRICS Policy Center, enfim. Né, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para a professora Ana fazer a sua exposição. Me escutam? Bom, muito obrigada, Jonas. Eu me sinto aqui nessa mesa rezando missa para padre, né? Porque a Luciana é minha referência bibliográfica e o Jonas é minha referência do direito econômico. Então eu fico aqui só reproduzindo, citando os colegas. Mas enfim, um prazer enorme, muito obrigada. A oportunidade de estar aqui com vocês. Já tive na terça, né, com o Jonas na discussão sobre os BRICS, foi muito rico, muito interessante, com a Aline também, com outros colegas aqui da UFBA, Vitor. E hoje vou trazer então a discussão das minhas últimas pesquisas, que tem, né, Luciana já trouxe aí a discussão teórica mais relevante, desde um campo marxiano, mas que tem a ver com um momento muito singular, muito particular do que a gente está vivendo, porque, de um lado, o Brasil nunca fez parte desse debate dos tratados de investimento e comércio, porque, efetivamente, os 14 tratados que Fernando Henrique Cardoso assinou nos anos 90 foram derrubados no Congresso Brasileiro, que eles violavam alguns dispositivos da Constituição Nacional. Por sua vez, o governo Lula, quando assume em 2002, coloca na agenda da Câmara de Comércio Exterior Brasileira a elaboração de um modelo de tratado de investimento que atendesse às necessidades do Brasil. O Brasil, então, em 2015, lança um modelo de acordo de cooperação e facilitação de investimento com os países africanos, primeiro, e depois avança para a América Latina, para alguns países do Oriente Médio, e fecha com a Índia, em 2020, sob o governo Bolsonaro. E isso é quase nada debatido aqui, né? Eu fiz um esforço nos últimos anos grande de discutir os efeitos do ACFI brasileiro para as relações com os países africanos. Fiquei 3 anos no IPEA trabalhando nesse tema, com pesquisa, e nesse contexto eu me deparei com a comparação do modelo brasileiro com os demais países dos BRICS. E aí o que eu estou trazendo aqui, então, é uma parcela dessa pesquisa, porque eu sou meio doida, né? Eu parei para ler todos os tratados de todos os países BRICS, com todos os países africanos e latino-americanos, e eu tenho tabelas e tabelas e tabelas em torno de 7 eixos e fiquei comparando, mas é o que eu gostei de fazer aí nos últimos tempos. E aí, o que eu estou querendo avançar em termos teóricos com o apoio da Luciana e do Rodrigo é a discussão, eu não contei meu tempo, sobre em que medida a gente vai enxergar inovações, mudanças, como o modelo brasileiro se propôs a fazer. Eu tenho algumas críticas, mas o modelo brasileiro é efetivamente completamente diferente, é uma grande jabuticaba e que nunca foi implementada, né? E que medida a China vem, então, nesse contexto, alterando ou reforçando o que a gente chama, desde a bibliografia mais crítica, da nova Lex Mercatória. E aí eu vou, ainda estou aqui nas minhas introduções, e aí eu vou começar, pode estar com muito, o próximo slide é muito texto, tá, gente? Não se assustem, os outros não vão ser, pode mudar. Que aí o Luiz, não sei se está aqui agora, ele começou quarta-feira citando o Léo Panit, né, no primeiro encontro do RIMA lá no Rio. E não é à toa, a gente fez a última entrevista com o Léo Panit antes dele falecer. Ele faleceu repentinamente no final de 2020, ele estava com câncer, ele não sabia.
quando ele soube do câncer, ele foi imediatamente hospitalizado, pegou Covid no hospital e morreu em um mês e meio. Depois que a gente fez a entrevista com ele, logo na sequência da eleição do Biden, a gente tem essa entrevista gravada no YouTube do RIMA, foram mais ou menos 2 meses, no máximo, 1 mês e meio, 2 meses, ele faleceu. Então foi muito impactante para a gente. E na entrevista a gente perpassa, né, um conjunto aí das discussões que ele traz, que foram muito influentes para o meu trabalho. Então eu quero situar, já sei que o Rodrigo vai me criticar, vou ficar aqui, a discussão dos TBIs no marco de um processo que é muito relevante para Robert Cox e para o PANIT. O PANIT faz uma crítica muito contundente ao Cox, com base no Polanças, né, sobre essa ideia, né, da internacionalização do Estado, que é efetivamente um processo central, é um processo chave na construção do capitalismo global, sob o marco do Império Informal Americano. Tá? Essa é a ideia-chave do PANIT e do Guinding. Tá? O capitalismo global ele é efetivamente construído, ele não é resultado da integração dos mercados, ele precisou ser construído pelos Estados nacionais, mas não era qualquer Estado nacional que estava à frente desse processo, era o Estado americano, né? O American State no inglês. Então eu vou ler muito rápido, tá? Os Estados incentivam e apoiam os capitalistas na realização de atividades além das suas fronteiras, mantendo sempre, no entanto, uma dimensão nacional dos processos de internacionalização capitalista. Os Estados capitalistas, tanto os centrais quanto os periféricos, assumem a responsabilidade de promover a acumulação de capital dentro dos seus territórios e no exterior, e ao fazê-lo contribuem para a administração da ordem capitalista internacional gerenciada pelos Estados Unidos. Essa ideia de gerenciamento é relevante para o PANIT, porque os americanos não precisam intervir a cada momento, forçar. A ideia é muito comum, o norte global forçou e o sul global a fazer. O sul global não queria fazer neoliberalismo, não queria fazer reforma, não queria abrir mercado, não queria privatizar. Isso era coisa só do norte global contra o sul. Isso é uma ideia muito recorrente, muito comum, né? E obviamente a gente sofreu todas as consequências dos programas de ajuste estrutural que nos foram impostos. Mas em que medida as nossas burguesias tiveram um papel central nessa adequação das estruturas domésticas dos nossos estados para garantir a segurança da acumulação de capital, conforme a Luciana falou, a gente muitas vezes esquece. Então ele vai dizer, nos anos 90, o equilíbrio de forças era tal nos principais estados capitalistas, inclusive aqueles que depois se tornaram, como foi o caso da China, que apoiavam, facilitavam e ajudavam a gerenciar as contradições da mobilidade transnacional do capital e, isso é muito importante, o tratamento ao capital estrangeiro como capital nacional. Isso é uma cláusula dos tratados. Isso está escrito nos tratados e aos Estados, então, assinarem e ratificarem esses tratados, isso se torna lei para os Estados. Os países precisam tratar o investidor estrangeiro da mesma forma, nos termos do tratado, de forma justa e equitativa, como o investidor nacional. Isso é a base da globalização, quando não tem mais fronteira para o capital, só tem para o trabalhador, né? Então, na leitura do PANIT e Guinding, os TBIs vão estar então inscritos nas práticas e nas regras dos Estados Unidos e que vão então exigir uma ampla coordenação com as regulações nacionais dos Estados Unidos e dos outros estados e dessas com as instituições financeiras internacionais. E nisso se forma o que o PANIT traz, né, ao longo do século XX, principalmente, que é o que ele está trazendo, começa no final do XIX, mas ao longo do século XX, a construção de um império informal, que é a capacidade dos Estados Unidos de coordenar junto aos outros estados capitalistas as condições de acumulação de capital pelas redes de comércio e de investimento, pelo papel fundamental do dólar e do título do Tesouro Americano, que é o tema que a gente discutiu na terça, e pela infraestrutura jurídica, legal, né, que permite com que os Estados nacionais, então, conduzam esse processo de integração dos mercados internacionais. Na leitura do PANIT, então, gradativamente no pós-guerra, os americanos integraram a Europa, posteriormente Japão e posteriormente China, nesse império informal. Pode passar, por favor. Eu não vou tentar não me ater tanto tempo mais. Então, o que é essa ideia do direito internacional americano, né? Que é essa noção dos Estados Unidos como extraterritorializando o seu direito comercial doméstico?
É muito interessante, eu estava lendo, vou ter que fazer uma apresentação na semana que vem, a outra, no Egito, no Cairo, sobre os 50 anos da nova ordem econômica internacional de 74. E é coisa mais bonita quando você pega esses textos da ONU, porque era exatamente o contexto, né, de descolonização nos países africanos, em alguns países asiáticos, que gerava, né, uma ameaça mais nacionalista econômica, né, para os ativos das antigas metrópoles coloniais. Então, os estados que se independenizavam podiam simplesmente tomar e expropriar esses ativos para si, mas, principalmente, no contexto da Guerra Fria, a principal questão era a ameaça revolucionária. Isso está colocado nos debates, tá? Então, as revoluções que ocorriam naquele período têm na sua essência, efetivamente, a expropriação, né, da propriedade privada, a expropriação dos ativos privados de investidores estrangeiros e nacionais. E, então, se buscou uma proteção, né, normativa quanto a isso, nas condições que estavam dadas naquele período, nessa divisão do mundo entre, né, assim chamados terceiro mundo e países desenvolvidos. Vou correr para não tomar muito tempo, só o que são esses tratados? Na sua tradição, tá? São instrumentos jurídicos, em princípio, quase sempre assimétricos, são entre países desenvolvidos emissores do investimento estrangeiro e países em desenvolvimento que recebem esse investimento estrangeiro, tá? Não são recíprocos, tá? E eles consolidam na sua essência a normativa de que, depois das discussões de 74, se necessário, em interesse público, de forma não discriminada, nacionalizar ou expropriar um ativo de um investidor estrangeiro, isso é preciso fazer sob pagamento de compensação justa, imediata, efetiva, sobre o valor de mercado, etc. Isso se consolidou nos textos dos tratados. Então, era uma proteção contra a expropriação e, mais do que isso, algo que o Brasil revisou, algo que outros países também têm revisado, qualquer medida que tenha efeitos equivalentes a uma expropriação. Então, qualquer medida que possa equivaler à expropriação e que possa implicar numa redução de lucro futuro, o investidor estrangeiro pode alegar uma violação ao tratado e levar aquele Estado nacional a uma corte internacional, como a Luciana trouxe. Outra cláusula muito relevante que eu já mencionei, a garantia do tratamento nacional. Você não pode dar nenhum tipo de benefício diferenciado para promover e para sustentar um setor nacional da sua economia, né? E o tratamento justo e equitativo, e esse mecanismo que é o Investor State Dispute Settlement, né? O ISDS, que é o mecanismo de solução de controvérsias, que, como a Luciana trouxe, o Brasil não é parte, por isso a gente discute muito pouco, mas esse é o centro, porque tem que ter um elemento coercitivo para tudo bem, mesmo que o Estado seja super já adaptado ao Império Formal americano, se neoliberalizou completo, precisa ter essa garantia que o investidor quer ter de um elemento coercitivo, que é o elemento da força, o jurídico, né? Nesse que é muito interessante, gente, apenas a empresa pode levar o Estado a uma corte internacional. O Estado que está recebendo investimento, ele pode dizer assim, poxa, a empresa não gerou tantos empregos, não transferiu tecnologia, não gerou as divisas internacionais que ela me prometeu, eu vou reivindicar. Não posso, não posso. Quem leva é a empresa privada ou pública, mas internacional, o Estado nacional a uma corte estrangeira. Ou seja, isso que Luciana, que a gente debatia, né, Vitor, outro dia, é o máximo da abdicação da soberania, uma coisa assim impressionante. Eu conto os meus alunos, eu não acredito, porque ninguém conhece. Isso aqui as pessoas não acreditam. Bom, e a década de 90, isso começou no pós-guerra, o primeiro tratado de 59 entre a Alemanha e Paquistão, e até 2 anos atrás, eu estou doida, eu estou olhando esse tempo inteiro, a Alemanha era o primeiro país no mundo em número de tratados de investimentos. Quem passa a Alemanha há 2 anos atrás, um país chamado China. E aí eu estou olhando o que está acontecendo com a China, tá? Mas nos anos 90, então, criam esse arcabouço legal completo, que são os tratados multilaterais de comércio e investimento. A tentativa da ALCA foi frustrada, mas ela estava lá enquanto força normativa, força das ideias, né, muito forte. E os tratados bilaterais. Pode passar, por favor. Aqui é só muito breve, né? Não sei se vocês conseguem ler. As disputas sobre investimentos que são levadas a essas cortes internacionais pelas empresas multinacionais, aqui são os quadrinhos do Estado mais demandado pelas empresas
e do Estado mais demandante, ou seja, aquele cuja origem é a origem da grande multinacional que leva. Estados Unidos em primeiro lugar, com 207, seguido da Holanda, seguido da Inglaterra, seguido da Alemanha e por diante. Países mais demandados, a Argentina, pós-crise de 2001, a terra arrasada, a Argentina totalmente demandada pelas empresas, seguida da Venezuela, aí vem Espanha, Egito, etc. Tá? Então, é só para ter uma ideia dessas assimetria. Pode tocar, vamos lá, que não tem. Então, eu vou entrar agora para as críticas. E aí eu fiz uma divisão aqui, e aí mais uma vez estou rezando a missa aqui para as pessoas que já conhecem. Mas quais são as críticas tradicionais de base não marxista? E quais foram as soluções pontuais dessa nova fase já encontradas? E depois eu vou trazer algumas dessas críticas com a base mais, vamos dizer, do nosso campo político, tá? Primeira grande crítica, se a expectativa na década de 90 era que ter um tratado... Por que os países, então, entram no regime de investimentos acima desses tratados lá? Porque eu quero ter credibilidade no mercado, eu quero receber mais investimentos, tá? Essa era a primeira ideia, força, a ideia de convencimento para a assinatura de um tratado. No final, a UNCTAD faz uma pesquisa, e outros pesquisadores também, não há quantitativamente um nexo causal entre manter um tratado e receber fluxos de investimento estrangeiro. O Brasil não tem tratado. O Brasil é o país que mais recebe investimento estrangeiro na América Latina. Os principais fluxos globais são entre China e Estados Unidos, não tem tratado entre eles, e aí por diante, tá? Então, a primeira coisa, como é que você soluciona então isso? E aí vem a solução brasileira, a solução sul-africana, que eu estudei os BRICS. Você é o processo-chave de internacionalização do Estado. Você, por você mesmo, seu direito soberano, faz toda a adequação da sua própria legislação, Fernando Henrique, nos anos 90, para criar um ambiente de negócios favoráveis à entrada do investidor estrangeiro. Então, todas as transformações dos anos neoliberais do Brasil foram feitas por nós, as nossas burguesias. Não foi um estrangeiro que nos forçou, com o FMI, vou ser justa, né? A única coisa que o Brasil não fez foi ceder para os fóruns internacionais e não assinou a Convenção de Washington e não aderiu ao CIAD. A África do Sul agora... A África do Sul foi tão crucialmente... e as demandas internacionais das cortes resultam em pagamento. Grana, tá, gente? Então, os países têm que desembolsar volumes enormes de dólares para pagar a empresa. Pensem nisso. O caso de maior volume de dólares já hoje julgado foi uma petrolífera contra o Estado do Equador. Luciana participou da auditoria cidadã do governo Correia. Então, a África do Sul foi e criou uma legislação de investimento privado, criando um ambiente favorável para o investimento estrangeiro e terminando o tratado. Outra crítica muito relevante é a chamada redução do policy space, que é, então, né, você vai ter a sua soberania reduzida ao entrar num tratado como esse, e com isso o seu espaço de exercício de políticas públicas em áreas de relevância, né, para a sua população, para a sua classe trabalhadora, meio ambiente, saúde, direitos trabalhistas, se reduz, porque você pode fazer algo que possa remeter a algo similar, uma medida equivalente a uma expropriação. Várias empresas já usaram isso. Tem um caso clássico aqui na América Latina, que é a Philip Morris contra o Estado do Uruguai, numa política pública antitabagista do governo 2005, esqueci, o governo uruguaio Tabaré Vázquez, e a Philip Morris fez uma ação no Uruguai, perdeu uma política pública de saúde. Qual é a saída pontual? Eu vejo muito a Índia fazer isso, anexar aos tratados uma definição mais clara do que pode ser uma expropriação, o que não conta como expropriação, e colocando nas letras do tratado que medidas relativas à saúde e ao ambiente não podem configurar expropriação. E, por fim, né, a outra crítica é uma evidente, inquestionável preponderância do direito do investidor frente ao Estado Nacional pelo mecanismo, porque o Estado Nacional não pode recorrer a uma corte estrangeira. Ele sempre tem que recorrer à Corte Nacional. A empresa pode, ela vai então saltar as Cortes Nacionais, vai direto para o Internacional e entra com a ação contra o Estado. Qual é a saída? A gente até estava discutindo isso no nosso trabalho recente lá da Claxo, uma autora cubana que foi tentando narrar um pouco das alternativas a isso, ou não ter esse dispositivo, que é o caso do Brasil. Você só pode ter então uma disputa Estado, a diplomacia brasileira que tem que entrar para resolver um problema causado por uma multinacional brasileira no exterior. Aí eu tenho algumas visões sobre isso, mas não vai dar tempo de trazer. Ou a reforma que a Índia fez, que é a necessidade de botar todos os fóruns nacionais. Já deu 15 minutos, não vai dar tempo de entrar na China. Vamos lá.
E aí, então, muito breve as críticas mais do nosso campo, né? Uma primeira crítica não necessariamente marxista, mas mais neogramsciana, muitas vezes até um pouco Foucaultiana, que é a discussão do neoliberalismo disciplinar e o novo constitucionalismo do Stephen Gill. Vocês aqui de RI já conhecem, né, o disciplinamento dos Estados nacionais, as normativas neoliberais e a formação pelos tratados de uma quase constituição que tem efeitos hierárquicos sobre as constituições nacionais. A discussão sobre a lex mercatória, que é esse direito internacional comercial preponderando sobre qualquer estrutura do direito internacional dos direitos humanos, e a Doraciano faz uma junção dos tratados de investimento e comércio com as políticas de ajuste estrutural das instituições financeiras para tratar desse grande arcabouço normativo que a gente encaixa, né, nessa categoria guarda-chuva da nova lex mercatória. O Juan Hernandes trata de uma assimetria normativa entre os direitos universais dos direitos humanos, que não vão ter, ou todas as discussões de responsabilidade social comparativa, que não vão ter efeitos vinculantes, com o efeito ultra-vinculante do direito comercial global. E a crítica que Luciano e Rodrigo desenvolvem muito bem nos seus trabalhos, que é a limitação da economia política clássica na dicotomia Estado-mercado, quer dizer, então, para contrapor a esse superdireito do mercado mais Estado, sem deixar de colocar à frente das nossas análises as disputas e lutas de classe como um ponto de partida, né? Então, o que ela já expôs aqui é a discussão dos TBIs como expressão dos antagonismos de classe, expressão da luta capital-trabalho, e os TBIs como forma legal dos Estados de garantir e assegurar a propriedade privada, a liberdade de capital e o controle do trabalho. Rodrigo e Luciana têm desenvolvido essa ideia. Vamos lá, então, mais para frente. E aí eu estou já tentando entrar aqui na China. Vou muito breve aqui passar para a fase mais atual, tá? Já tem aí todo um conjunto de discussões sobre nova geração, onde o Brasil se insere, toda a discussão sobre facilitação de investimento e não apenas proteção, também no marco dessa internacionalização do Estado neoliberal. E aí o que eu tenho analisado, aí é a minha pegada, dos tratados Sul-Sul, que vem sendo um crescente marco desde os meados dos anos 2000, e hoje a China como principal país do mundo. Pode agora passar, não sei se vocês vão conseguir ter acesso ao meu... esse aqui é de hoje, tá? Basta do dia que tá, é uma coisa assim impressionante, o tema muda, aí os caras mudam, aí eu tenho que acompanhar, mas eu sou doida, eu fico atrás, eu adoro esse tema, então eu fico doida. Tá? E aí é cada vez mais aqui, entre os 10, a gente assim, se 2 anos atrás fosse olhar essa tabela, você estava Espanha, Holanda, Grã-Bretanha, é muito rápido, né? O moving target, como vão dizer alguns amigos meus de RI. Agora temos China, Turquia, Egito, Kuwait, Coreia, tá? Entre os 10 mais em números de tratados. Mas aí vamos lá para a China, então, só para encerrar, pode passando, agora eu vou bem rápido. Tá? Aqui são o enquadramento dos 145 tratados assinados da China, tá? Aqui é uma divisão, tá? 43% na Ásia, 46% na Europa, 37% na África, América Latina e Caribe 15%, né? Aí a maioria está em vigor, tá? Pode passar. Isso aqui tudo foi feito de ontem para hoje. Aqui, gente, não quero me alongar muito, mas é só um percurso que demonstra que... ontem foi muito bem já exposto, não preciso entrar muito, mas demonstra um pouco a trajetória da internacionalização chinesa, tá? A China entra no regime de investimentos nos anos 2000 com a Europa, buscando, então, criar um mecanismo que atendesse, né, às demandas europeias de proteção do investimento estrangeiro na China, mas a China foi muito restritiva, os tratados eram muito restritivos quanto à possibilidade de tratamento nacional ao investidor estrangeiro, que não continha, e a cláusula de controvérsias em investidor-Estado apenas podia ser acionada para disputar o valor da compensação, mas nada mais. Depois a China dos anos 90 em diante, com a entrada na OMC, já muda totalmente, a China se torna a investidora, então ela quer proteger os seus investidores, as suas empresas no exterior. Então, ela já abre todo e qualquer tema, pode ser objeto de disputa sobre investimento. Esqueci de falar, a China é o único país dos BRICS que é membro integral do Centro Internacional de Arbitragem de Disputa sobre Investimentos.
E a fase mais atual, isso é um pouco da bibliografia, tá? Não quero muito discutir, é que a China vai buscando já um equilíbrio entre, de um lado, né, proteger o investimento estrangeiro no seu território e proteger suas multinacionais no exterior. Agora eu só vou passar, não vou falar muito mais, já vou concluir. Só que o quadro da América Latina de tratados, o mapinha da América Latina de tratados, a China tem 4 tratados de livre. O anterior era só investimento, só trata de investimento. Esse é só livre comércio, tá? O último foi com o Equador no passado. O mapinha dos tratados de livre comércio na América Latina. Aqui é um pouco do resuminho muito rápido das meu copy desk aí dos textos dos tratados a partir dessas 7 desses 7 critérios, né? Definição de investimento, não vai dar tempo de entrar. África, pode passar. O mapa que está aí está faltando Angola, porque Angola assinou com a China ano passado, são 37 tratados que praticamente cobrem o continente africano, mas não tem tratado de livre comércio, só de investimentos, pode passar. Uma coisa, então, já vou concluir, que é interessante, que vou falar agora, e que está aí refletido, é que a China, ela usa o modelo tradicional, o modelo que os europeus usaram, o modelo que os americanos usam de tratado de investimento. Mas ela tem uma flexibilidade de se adequando àquilo que o parceiro pede para adequar. Então, quando a gente chega na América Latina, você vê que Colômbia e México, né, são tratados muito mais complexos, a China se adequa. Na África, principalmente a Tanzânia, tem tratados mais complexos, a China se adequa. Pode passar? E aí o número de casos de arbitragem na América Latina, e aí outro ponto para a minha conclusão, apesar da China ser hoje um país com maior número de TBIs, ela está com pouca inserção nos fóruns de arbitragem. Ou seja, as empresas chinesas chegaram então a demandar países soberanos em 19 casos e foram demandados em outros 9. Tá? Então as multinacionais chinesas vêm crescendo sua atuação, mas é muito pouco frente aos 200 e blau dos Estados Unidos. Tá? Aqui são os 3 casos na América Latina, sendo 2 agora nos últimos 2 anos, foi bem recente, pode passar. E os 4 casos na África, também aí alguns mais recentes. Então, vou concluir. Desculpem aqui, já falei 23 minutos. Eu tenho agora esse problema, o Jonas nunca mais me chamar para nada. Então, altera ou não a nova Lex Mercatória? Estou discutindo, não é uma conclusão ainda. Mas o que eu concluo parcialmente até aqui? A China se mostra satisfeita com o regime internacional de investimentos tal como ele é. Os demais BRICS todos propuseram mudanças. Brasil com modelo novo, África do Sul terminando, Índia terminando, a Rússia não assinando mais. Apenas a China hoje se vê totalmente integrada no regime existente. A China não altera. O tratado de China com Cuba é igual a um tratado dos Estados Unidos com outros países. É igual, os textos são padronizados, né? Então, a China vem se adequando e vem se inserindo no regime existente sem buscar mudá-lo. Mas, como eu disse, a gente percebe nessa leitura mais minuciosa que alguns países demandam mudanças e a China não se impõe, a China acolhe. Por outro lado, se a gente tomar o dispositivo de solução de controvérsias como um indicativo da nova Lex Mercatória, aí a gente pode talvez questionar a China ainda bem restritiva, ainda bem recuada, que bom, né? Com poucos casos ainda no mundo, né? Ao todo 19. E aí eu vou fechar então com uma das perguntas que a gente fez pro Leo na última entrevista, né? Assim, grosso modo, se então esse momento histórico, né? Obviamente ele rejeitou absolutamente a ideia de globalização, né? Essa discussão a gente também rejeita, mas de ascensão da extrema-direita, de governo Trump, de reconfiguração das cadeias produtivas e comerciais, combinado com a ascensão mais enfática da China, na ordem internacional, em que medida isso altera as bases do Império Informal americano. E ele vai dizer que a questão central é que o Estado americano vai perdendo gradativamente essa capacidade de gerenciar um capitalismo global cada vez mais incontrolável, cada vez mais em crise. Ele via muito essa questão do alinhamento aos outros estados capitalistas para esse gerenciamento, na medida em que vai perdendo força esse alinhamento, seja com o G7, seja com o G20, seja com o BRICS, vai ficando cada vez mais
complexa essa administração do capitalismo global. E aí, então, para fechar mesmo, acho que o que a gente precisa se perguntar desde um ponto de vista marxista, o que isso significa enquanto conjuntura internacional para as lutas sociais, né? A gente vem discutindo muito isso, né? Se eu estou lidando com uma empresa mineradora chinesa ou uma empresa mineradora canadense, que diferença isso faz para a luta social nos territórios, que diferença isso faz para as condições de trabalho da classe trabalhadora, ontem a gente falou um pouco isso. Então, deixo aqui como pergunta para encerrar. Obrigada. Maravilha, muito obrigado. Como sempre, aprendendo com a professora Ana. Já, como o tempo está um pouco corrido, né? Eu vou já de imediato aqui passar a palavra para o nosso terceiro panelista hoje, que é o professor Daniel Aragão, professor aqui da casa, professor permanente do nosso programa de Relações Internacionais, também aqui um currículo extenso que eu não vou, me perdoe, fazer a leitura, mas só para registrar e aproveitar que esse momento também dar os parabéns pela toda a organização. Nunca é demais, né, Daniel, pela todo o esforço aqui na organização desse colóquio, que você aqui está na nossa liderança, viu? Então, passar a palavra para o professor Daniel. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro queria saudar aqui os que estão comigo nessa mesa, né? A Luciana, que estou tendo a oportunidade de conhecer durante esse evento, já tinham ouvido falar muito dela, já visto a produção dela, né? Sobretudo também no âmbito do Transnational Institute, né? Ou seja, uma acadêmica que tem um engajamento grande também com as lutas, né? A Ana Garcia e Jonas Vasconcelos, que são colegas e amigos e parceiros também de interações e pesquisas, e Rejane, que também estou tendo a oportunidade de conhecer. Tinha lido um artigo, a gente inclusive leu na turma do doutorado aqui da pós-graduação, um artigo escrito por Virginia Fontes e Ana Garcia, que teve a participação também de Rejane, e estava curioso também para conhecê-la e escutá-la daqui a pouco. Então, saudar os que estão aqui na mesa, e dizer que, ao pensar no título dessa mesa, Capital Transnacional, Poder Empresarial e Lutas Sociais, eu tomei a decisão de fazer uma apresentação, até sabendo mais ou menos o que é que apresentariam os outros membros da mesa, de fazer uma apresentação que dialogasse com os colegas docentes aqui presentes, mas também com os estudantes de graduação e pós-graduação. Então, eu organizei a apresentação em 2 eixos, né? Primeiro, por que estudar as empresas transnacionais? Um pouco da gente discutir o desafio de estudar as empresas transnacionais e o porquê que se deve estudá-las. E uma outra parte sobre estratégias e táticas das lutas sociais e as contradições aí vinculadas, digamos assim. Então, primeiro, eu queria comentar que eu entendo que, para além de entender a renovação e perpetuação do poder dos Estados Unidos, associada a uma suposta decadência do universalismo europeu e de um projeto de modernidade ocidental liberal, entendo que o poder hoje deve ser estudado também em 2 grandes frentes que são muito desafiadoras em termos de análise. Primeiro, China, e aí o painel de ontem, né, estava voltado para buscar entender essa dimensão do poder da China, esse ator que em muitos aspectos talvez para nós represente um mistério, algo diferente do tipo de poder exercido pelos estados, as potências e os estados ocidentais, mas o Ocidente como um todo, né? Então, o que é que diferencia a China e a ascensão de um poder chinês, e as empresas transnacionais, que é o foco, né, dessa apresentação e bastante dos meus estudos. Então, a ideia aí é como é que a gente trabalha essa discussão toda do capital, da crítica do capital, o encontro sobre relações internacionais e marxismo, como é que a gente faz para estudar os capitalistas. A Susan George, que é, né, digamos assim, decana, fundadora, né, do Transnational Institute, num artigo que ela tem numa coletânea de Critical Globalization Studies, organizada pelo Richard Appenbaum e o William Robinson há
15 anos, né? Ela tem um artigo que ela diz assim: se você quiser ser relevante hoje, o acadêmico que quiser ser relevante. E tem um trecho do artigo que ela diz o seguinte: aqueles que genuinamente querem ajudar os movimentos sociais devem estudar os ricos e poderosos, não os pobres e sem poder. Ainda que riqueza e poder estejam em uma posição melhor para esconder suas atividades e seja então mais difícil estudá-los, qualquer conhecimento produzido sobre eles tem valor para os movimentos. Os pobres e sem poder já sabem o que está errado com a vida deles, e os que querem ajudar deveriam analisar as forças que os mantêm pobres e sem poder. Melhor uma sociologia do Pentágono ou do Country Club de Houston do que de mães solteiras das gangues de Los Angeles. Trata-se assim, então, portanto, de buscar entender suas articulações, né, dessas elites transnacionais, a captura empresarial do Estado e das organizações internacionais, da esfera pública e das políticas públicas, do tratamento normativo dos direitos, da agenda social, de desenvolvimento e direitos humanos cooptados por essas empresas. E, claro, o concomitante impacto no esvaziamento de alternativas, né, à medida em que eles capturam esses espaços e buscam criar um ambiente que esvazia essas alternativas em termos das lutas no âmbito global. O capital transnacional se utiliza ora da arquitetura existente, e aí as apresentações anteriores, os acordos, os tratados, né, de livre comércio, fóruns de arbitragem internacional, inclusive a própria disponibilidade dos Estados em adaptar a sua legislação, que Ana comentava do neoliberalismo disciplinar de Stephen Gill, né, esse processo, mas uma arquitetura que vai se formando, e aí tem o papel dos Estados na esfera internacional de aprovar esses acordos de investimentos, né, de livre comércio, etc., mas se utilizam bastante da falta de uma arquitetura jurídica institucional em âmbito internacional, que a regule, né, ou seja, o fato dela se utilizar, né, dessa falta dessa arquitetura que a regule globalmente, tem garantido seu processo de acumulação global e submetendo os estados do mundo a seus interesses, né? Embora, claro, como a Ana mesmo colocou, há todo o processo também das burguesias nacionais e desses estados de se adaptarem, né? Mas que eu vou falar mais adiante, uma das estratégias de buscar a regulação global com suas contradições é também uma tentativa de dizer, olha, elas não estão sendo reguladas globalmente. O que é que caracteriza este poder? Então, uma das questões que está por trás também da análise desse processo, né, a gente tentar entender o que é que caracteriza esse poder das empresas transnacionais, né? Qual a extensão deste poder hoje, como ela exerce esse poder. Então, os estudos nesse sentido são estudos que interessam, né? Com o desafio de como desenvolver estudos sistemáticos dessas elites transnacionais para além de denúncias circuladas pela grande mídia. Então, o papel do pesquisador tentando entender, né, essas elites transnacionais é um papel que envolve um desafio porque muitas vezes, né, são utilizados dados da grande mídia, um jornalismo investigativo que é bastante relevante e importante, mas que a gente precisa colocar dentro de debates, de marcos teóricos. Recentemente, um pesquisador que alguns de nós encontraram no Rio de Janeiro, o Kevin Funk, que trabalha com elites transnacionais árabes latino-americanas. É um estudo, né, ali da Universidade de Colômbia, teve aqui no Brasil, tem feito esse estudo, um estudo que nos interessa, mas que ao mesmo tempo é um estudo mais sociológico. É um estudo que talvez a gente se questione que ferramentas ele pode ter para oferecer para os atifistas, né, efetivamente. Então, o desafio que eu queria colocar aqui para vocês no começo aqui é a gente pensar que há que se estudar o poder desses capitalistas transnacionais, mas que ao mesmo tempo não é fácil. É um desafio grande, né, como a própria Susan George colocava, a gente tentar entender, né, e acompanhar. Então, por exemplo, há estudos como o do William Carroll, que tentou entender se havia uma classe capitalista transnacional e monitorar até que ponto efetivamente se encontram essas elites no Fórum Econômico Mundial, na Conferência Bilderberg, em vários espaços, e até que ponto se constituiria uma classe, não só uma classe em si, mas uma classe para si, né? Que é um debate que existe. E a constatação dele no final é que não há uma classe para si.
Então, aquela expectativa nossa de dizer, não, eles estão articulados, é claro que a ideia de pensar que eles só competem, que não se articulam, também, né, foi por água abaixo, né? Mas a gente pensar que existe efetivamente uma classe capitalista transnacional para si constituída, ele vai mostrar que isso ainda é bastante difuso e que se dá apenas em um eixo reduzido no âmbito transatlântico, Europa e Estados Unidos, né? Então, a complexidade é muito maior se a gente pensar nessa dimensão global. Há estudos, e aí eu não vou mencionar outros autores, mas existem estudos nesse sentido, mas precisamos de mais estudos. Então, a minha fala também é um convite em termos de como é que a gente consegue constituir equipes que consigam estudar isso de uma forma mais consequente, inclusive, né, que articulem outros países, etc., pensando. Eu tenho estudado particularmente as transformações do direito global, e aí a ideia de como essas elites transnacionais conseguiram influenciar as organizações no sentido de uma transformação, que é uma virada neoliberal dessas organizações, num tratamento que era um tratamento mais ligado a uma ideia de pactos, tratados e convenções, para uma dimensão de um direito flexível, né? Então, a ideia aí que envolve um deslocamento da ideia de pactos, tratados e convenções, que aí eu trato como promessas liberais. Ou seja, também era um dever ser que criava muitas vezes uma ilusão, mas era uma estratégia de se vincular àquela ideia de todos os direitos humanos para todas e todos. E como é que isso foi deslocado, né? A Claire Cutler tem estudos muito bons também nesse sentido. Como é que isso foi deslocado para um tratamento que envolve objetivos do desenvolvimento, objetivos de desenvolvimento do milênio, objetivos de desenvolvimento sustentável, Pacto Global da ONU, e nas várias organizações que compõem a família ONU, que, portanto, espaços de reivindicação de agendas sociais, desenvolvimento de direitos humanos, passou-se para um tratamento de voluntary guidelines, de diretrizes, de princípios, portanto, um tratamento não vinculante, né? Então, a ideia aí é a gente pensar como é que a gente se deslocou para uma esfera neoliberal, aí no âmbito normativo, de um tratamento programático, pragmático, flexível, voluntário, de automonitoramento. Um outro estudo aí associado é o estudo das parcerias público-privadas, algo que alguns de nós aqui observamos no âmbito local, né? Parece que a gente vai para uma reunião, uma prefeitura, na Secretaria de Educação, né? Ou no governo do Estado, no âmbito federal, e sempre se pergunta, e as empresas? Não podemos fazer políticas públicas sem parceria público-privada? As PPPs são essenciais. Isso também tem se dado completamente no âmbito internacional. A Kátia Gregorati tem um artigo muito bom, uma pesquisadora fez doutorado em Manchester e depois, hoje ela está na Suécia, na Universidade de Lund. Ela tem um artigo muito bom em que ela mostra como gradativamente a ONU foi cedendo, a ONU e suas agências, para divisões público-privadas. Então, a discussão aí de como as políticas públicas, né, que a gente tinha todo aquele entendimento de políticas públicas oferecidas pelo Estado e como elas dependem cada vez mais do financiamento e do expertise, da ideia de eficiência das empresas participando dessas políticas públicas. Então, isso é observável e há muita crítica disso no âmbito local, né, municípios, os entes aí, digamos, subnacionais, nos estados, mas também no âmbito das organizações internacionais houve gradativamente uma transformação. Algumas agências, como o PNUD, por exemplo, a Unesco, outras resistiram, mas ali em meados da década de 2000 não tiveram outra alternativa, porque precisavam garantir não só as atividades meio, aquelas financiadas pelo Estado, mas também as atividades fim, né? E é importante aí ressaltar como essas empresas também se beneficiam em termos de lucro nesses processos, né? Essa expansão financiada, muitas vezes, né, também associada ao financiamento estatal, mas que passa por elas em termos de garantir essas atividades de assistência, de ajuda, etc. Um outro debate, e eu vou primeiro falar, antes desse que eu ia falar agora, do filantrocapitalismo, né, que é um dos temas que alguns orientantes também vêm estudando, né, que envolve as fundações MacArthur, Bill e Melinda Gates, N outras fundações,
que passaram a ter um papel central nas políticas públicas internacionais e, portanto, a ajuda internacional passou a depender do financiamento dessas grandes fundações, né? Com impacto muito grande, isso foi evidenciado agora na época da Covid, né? Luciana tem até um estudo, eu acho também, o TNI tem sobre COVAX, etc., sobre como na questão da OMS, né, nos acordos em termos de saúde, essas organizações passaram a ser centrais, né? Então, a discussão aí também do filantrocapitalismo. E por último, algo que alguns vêm estudando hoje, como é que a gente sai de um debate todo de, não, os fóruns multilaterais, o ambiente multilateral, temos que ir para um ambiente multilateral de negociações, de discussão. Hoje, um outro termo vem se sobrepondo, que é a discussão do multi-stakeholderism, ou seja, uma governança global que não passa simplesmente por estados, passam pelas empresas transnacionais. E aí a armadilha, antes de entrar numa outra parte, a armadilha que a gente tem de pensar que a crítica que a gente faz, né, de dizer assim, as empresas estão tendo cada vez mais poder que os estados, as empresas estão influenciando nas políticas públicas, como eu falei, o filantrocapitalismo, eles absorvem esses temas. E eles dizem, sim, a gente tem mais poder que os estados e a gente entende que a ONU não pode continuar como está, que nós precisamos construir fóruns que as empresas sentem junto com os estados para decidir os rumos do mundo. Então não é que eles estão dizendo, a gente não quer que veja o nosso poder, não, eles estão esbanjando o poder. E estão esbanjando o poder, inclusive, no momento de discutir e decidir que eles têm que dar os rumos, inclusive, para ajuda internacional, para cooperação, para o desenvolvimento, né? Então, esse termo filantrocapitalismo, a gente começa a pesquisar e a gente vai ver que eles organizam livros com o nome de filantrocapitalismo, que para a gente parecia o termo da crítica. Porque o filantrocapitalismo, eles dizem, não, claro, eu sou filantrocapitalista. Né? Então, aí a gente diz, e aí, como é que fica esse desafio da crítica? Né? Então, a própria apropriação deles e o próprio entendimento deles que devem utilizar essa linguagem e que tem poder sim. Né? Então, a virada que teve aí, o Fórum Econômico Mundial teve essa grande virada, foi criado na década de 70, mas já na década de 2010, mais exatamente em 2010, eles resolvem go in public, quer dizer, essa ideia de que eles iriam atuar na esfera pública e que eles entendem, e aí a ironia, né? Porque eles, de uma certa forma, eles estão dizendo, os estados não resolvem mais os problemas da globalização, nós vamos ter que resolver. Né? Ou seja, de uma certa forma, eles estão dizendo, eles transferem o tempo todo a responsabilidade para os estados. Então, aquele discurso, né? Quem já me viu falando outras vezes sabe que eu sempre digo, eles dizem assim, eu sou socialmente responsável, não me responsabilize. Né? Mas isso chega num grau tal em que eles estão entendendo que sim, que os estados... Há impactos do processo da globalização, ainda mais acelerada, etc. e tal, e eles entendem que pobreza, doenças... várias outras questões ambientais, etc., que é papel deles agirem diretamente, porque os estados era para darem conta e não estão dando conta. Pelo menos é o discurso que eles dizem na hora que eles entram também como os atores do desenvolvimento, né, da agenda social, né, da ajuda. E aí, pessoal, uma outra dimensão é a gente pensar, diante desse contexto, como é que a gente também se engaja para estudar e interagir com aqueles que estão lutando, as lutas sociais, os movimentos sociais, né? Então, a gente pensar em termos de estratégia, né? Aí, estratégia a gente pensando do ponto mais amplo, mas das táticas de luta e as suas contradições. E aí, para a gente vem da esfera do direito, né? Outros colegas também, né? O Luiz Felipe, Guilherme, vários outros, né? Também tem esse diálogo muito próximo com o direito, com a sociologia jurídica. A gente pensar que como é sedutor, e ainda mais com a extrema-direita, né, com uma pauta conservadora, com o deslocamento dessa onda neoliberal, né, para políticas de esvaziamento de direitos, como eu falava, aquelas promessas liberais, que já eram promessas, já eram uma ilusão, né, o marxismo já criticava, agora numa onda neoliberal, nesse tratamento mais flexível. Então, a gente diz, bom, temos que disputar o Estado, temos que disputar, né, o direito, temos que disputar a ONU, né? E vocês vão ver que em seguida eu vou dizer, né, já dizendo, né, devemos evitar essa cooptação pelo jurídico e pelo institucional e a legitimação das iniciativas das empresas nesses espaços, porém esses espaços devem ser disputados. O problema é colocar todas as fichas nesses espaços. Então o problema que a gente tem visto
nas lutas em âmbito local, mas também no âmbito internacional, que é o que eu quero focar, é quando movimentos, né, organizações, campanhas, etc., colocam todas as fichas, ou concentram as fichas em processos jurídicos institucionais. E aí eu estou falando das organizações internacionais também, né? Então, como é que você tem campanhas para desmantelar o poder corporativo, outras, etc., que tem um foco muito grande nos processos de negociação da ONU, e daqui a pouco eu vou falar deles, eu andei acompanhando, estive várias vezes, né, acompanhando, mas como é que a gente consegue pensar isso como um dos eixos de aposta, né? Mas como é que a gente... E aí envolve também, né, a gente discutir aqui como, e aí um dos temas de pesquisa meio recente, né, como é que a gente começou a fazer defesa do Supremo Tribunal Federal, do Estado, né, tal, e ao mesmo tempo a gente pode se perder nesse processo. O que eu quero dizer é que esse processo jurídico institucional é um processo sedutor, né, e pode absorver todo o esforço dessas lutas, né? Então as táticas jogadas todas lá é muito complicado porque acaba cooptando, sendo cooptado por esse processo. Então, o meu foco de estudo, e aí no pouco tempo que eu ainda tenho para falar, envolve essa discussão, sobretudo, do sequestro das agendas de direitos humanos e desenvolvimento na ONU pelas empresas e o objetivo geral, digamos assim, dos meus estudos na última década e com meus orientandos é compreender as transformações da política mundial nas últimas décadas, do internacional para o global, do liberalismo para o neoliberalismo, dos atores estatais para os não estatais e observar mais especificamente a influência das elites transnacionais na ONU, analisando a legitimação da globalização do capital, a legitimação recíproca, ou seja, como os atores, como as OIs, a ONU, busca se legitimar também nesse processo junto às empresas, né? O desvio neoliberal das agendas da ONU, esvaziamento de alternativas. Então, eu queria, para concluir, contar para vocês que a minha tese de doutorado, há 15 anos já, envolvia uma análise crítica do Pacto Global da ONU e, portanto, dessa articulação da ONU com as empresas. E fui surpreendido, 4 anos depois, em 2014, que eu tinha defendido a tese, de descobrir que o Equador conseguiu aprovar no Conselho de Direitos Humanos, por conta do caso da Chevron no Equador, negociações de um instrumento vinculante sobre empresas e direitos humanos, né? Então, essa vitória foi importante, mas o que a gente vê nos anos seguintes é que os europeus que tinham votado contra essa resolução para construir um instrumento vinculante, algo sui generis, inclusive na conjuntura, né? Ou seja, eles aprovaram algo que já não estava sendo feito, né? Negociações por um tratado na década de 2010, né? Mas era a expectativa e os europeus têm cada vez mais, vem tentando nessa última década desviar o processo, né? Inclusive para que sejam não só empresas transnacionais, mas sejam todas as empresas, o que envolve um risco muito grande, inclusive do instrumento ser utilizado pelas grandes empresas contra as locais, né? As nacionais e as locais. Mas essas expectativas de responsabilização têm sido, digamos assim, bastante gradativamente frustradas no âmbito da ONU, né? Em termos do que é que se vai conseguir, no final das contas, depois de uma década, se lograr com esse instrumento. Então, quando vamos ter o tratado? O tratado vai atender nossas expectativas, né? E aí a gente diz, então não devia ter colocado nunca as fichas lá. E aí eu respondo, não, tinha que colocar, né? A expectativa, claro, desses movimentos, dessas organizações, é de um tribunal internacional, essa é a maior expectativa. Um tribunal internacional que julgasse essas empresas, né, pelas violações de direitos humanos. Essa seria a expectativa máxima, alguns chamavam de Tribunal Econômico Internacional, né? Porém, o que a gente percebe é que a tal da aposta, né? Eu ia falar um pouco antes, acabei não falando, que o Engels e o Kautsky, né, tem um texto de mais de 100 anos em que o nome do texto é Socialismo Jurídico, em que eles vão dizer, olha, a burguesia, na época da concepção teológica do mundo, a burguesia se utilizava da concepção teológica do mundo, né, jogava com Deus, vamos dizer assim, né, para conseguir avanços. E cabe aos trabalhadores também
né, uma concepção jurídica do mundo, também disputar esses espaços, né? O direito, o Estado, há que se disputar, mas sem ilusão. Então, o que a gente percebe é que esses espaços existem, né? A gente está aí disputando o Estado, né? A gente está disputando também as organizações internacionais, então o que a gente percebe? O resultado final do tratado, o tratado em si, pode ser que seja frustrante. Porém, enquanto está se discutindo esse tratado na ONU, né, isso tem ajudado a legitimar as lutas sociais locais e nacionais contra a impunidade das empresas transnacionais. Né? Um jogo que, se as empresas fazem, a gente também pode fazer. Né? A gente vai dizer o quê? Isso está sendo negociado na ONU, tem que ser resolvido aqui. Está lá nas negociações, inclusive está sendo negociado isso e isso, né? Os conteúdos são esses e esses. Né? Então isso faz com que os movimentos sociais legitimar uma linguagem localmente, nacionalmente, de responsabilidade das empresas transnacionais por violações de direitos humanos. A gente tem visto tentativas de construir na França, na Alemanha, no Brasil, marcos normativos vinculados à questão de empresas e direitos humanos. Então, eu queria concluir dizendo justamente que as lutas sociais diante desse poder das empresas passam, ao mesmo tempo, por acadêmicos, né, e organizações não governamentais, think tanks, etc., que estudem mais, de uma forma mais sistemática e mais contundente essas empresas, e lutas sociais que se engajam nos processos, mas não coloquem todas as fichas nesses processos, saibam lidar com essa esfera do jurídico institucional, né, bastante sedutora, que às vezes parece que é o que restou para a gente em termos das lutas no mundo, né, com a ascensão da extrema-direita, né, mas que envolve também não desprezar esses espaços, porque a gente também precisa se utilizar dessa linguagem para continuar lutando. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. O perigo aí desse fetiche jurídico institucional é, de repente, Xandão virar guerreiro do povo brasileiro. Exatamente. Estátua, né? Uma mega estátua do lado do Cristo. Bom, só para também dizer, que acabei não falando, né, mas eu tenho a alegria de compartilhar com o Daniel a participação no nosso grupo Globpoli, né, que é o Grupo de Globalização da Política, e que é um espaço muito interessante, né, para a gente trabalhar. Então, eu vou também agora já passar a palavra para a querida Regiane Carolina, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, né, também lá do programa de pós-graduação Serviço Social, é uma pesquisadora que trabalha muitos temas de neoliberalismo, políticas sociais na América Latina, tem um currículo aqui com todos bastante extenso. Dado o horário, eu vou já passar a palavra para a querida professora Regiane. Você vai querer o microfone lá? Não, deixa eu. Certo. Só que eu já comecei a escrever aqui. Ai, meu Deus. Já começamos a subversão, gente. Vai ser agora também. Oi. Beleza. Vamos também. Boa tarde a todos, todas. Bom, primeiro, né, claro, agradecer por poder estar aqui, primeira vez também com vários outros colegas aqui na UFBA, adorando, achando um paraíso. E, enfim, principalmente a figura do professor Daniel, que me convidou, que, aliás, me deu um susto quando me convidou, porque não só convidando ao evento, como para estar nessa mesa, né, com somente essas pessoas que são minhas referências intelectuais e políticas há muitos anos, principalmente a professora Ana Garcia, que me integrou desde cedo, desde o princípio, a RIMA, né, a Rede de Relações Internacionais e Marxismo, desde aquele primeiro colóquio lá no CPDA, no Rio, com o Léo Panit e tal, além do prazer enorme de poder estar aqui compartilhando aprendizados enormes, né, com um colega já de longa data, com o professor Esther, o professor Guilherme, o professor Caio, agradecer a presença do professor Carlos Zacarias, que está aqui, enfim. Então, assim, eu trouxe hoje para apresentar para vocês
um trabalho que eu preparei exatamente para esse colóquio, que envolve tanto uma apresentação do que foi meu estudo na tese de doutorado, como meus últimos estudos que têm a ver com extrema-direita e através, metodologicamente, de um conceito a partir de Antônio Gramsci, que é o conceito de aparelho privado de hegemonia, ou de aparato hegemônico. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o título da apresentação é Aparelhos privados de hegemonia transnacionais às direitas contemporâneas. Por que no plural, né? Porque as direitas? Porque eu vou falar tanto, principalmente de um aparelho privado de hegemonia, de um APH. Sempre que eu falar PH agora, vocês já sabem o que é isso, tá, gente? Senão a minha apresentação vai para 50 minutos rapidinho. Então, eu estou trabalhando, e há muitos anos venho trabalhando com a professora Virginia Fontes sobre, formas de dominação, formas de organização das classes capitalistas, transnacionais e as direitas contemporâneas, porque engloba tanto direitas liberais, direitas supostamente comprometidas com a democracia liberal, democracia burguesa, como extremas direitas, ou seja, aquelas que não estão nada comprometidas, não só isso, como estão promovendo diversos tipos de golpe. Então, passando para o sumário da apresentação, eu vou, falar um pouco de algumas referências iniciais, que são dos autores, o René Dreyfus e a própria Virginia, o que é o Conselho das Américas, o que foram 4 décadas de atuação política desse aparelho privado, empresarial, transnacional, criado em 1965 e existente até hoje, e extremamente relevante até hoje. E o seu papel, destacando alguns exemplos nessas décadas da sua atuação, principalmente como um educador perante as burguesias nativas latino-americanas. Como eu preciso também explicar, como o conceito de aparelho privado de hegemonia aparece aqui e a partir de qual leitura eu estou trazendo ele. E, por fim, um outro exemplo de como usar esse conceito para entender aparelhos privados empresariais transnacionais da extrema-direita, que acredito que é uma agenda de pesquisa, infelizmente, que vai continuar atual por muito tempo. Inclusive, essa semana está tendo o encontro da CEPAC, lá na Hungria. A CEPAC é a Conservative Political Action Conference, do Matt Schlapp, do Eduardo Bolsonaro, lá com o Viktor Orbán, comemorando a aprovação de leis anti-gay, em vários lugares, na própria Hungria e também na Geórgia, dizendo que os liberais são todos comunistas e elogiando o Elon Musk. Então, é isso que, enquanto eles estão lá, a gente está aqui fazendo o contraponto e construindo os nossos aparelhos privados de hegemonia, que apesar de muito menores e menos poderosos, obviamente, também estão aí na luta, como é o caso do próprio Transnational Institute. Então, pode passar. Eu sou extremamente herdeira, devota não, porque parece igreja, sou uma seguidora, crítica do René Dreyfus, que é um cientista político que foi falecido, cientista político uruguaio, radicado no Brasil, autor de 3 obras muito importantes: 64, A Conquista do Estado, e a Internacional Capitalista, que é esse, Estratégias e Táticas do Empresariado Transnacional, de 86, e O Jogo da Direita, que é um livro sobre a transição democrática no Brasil, com fontes de imprensa e tal. O Dreyfus tem um diálogo teórico, uma variedade de autores dentro do marxismo. Então ele consegue incrivelmente conciliar Poulantzas com Miliband, não me pergunte como, mas ele faz isso, ainda dialogando com o Antônio dos Santos, PMD, o Regis de Souza, o Betinho, que na época, inclusive, era um poulantziano de extrema qualidade, de 74, tem um artigo sobre capital transnacional do Estado. Florestan Fernandes, a ideia de contra-revolução preventiva também é muito importante. Além, lógico, do próprio Gramsci, e a ideia do
conceito de burguesia multinacional associada, que seria a burguesia representada pelo complexo de Pays e Bajesc. Estamos, esse mês, descomemorando, inclusive, né, os 60 anos do golpe empresarial militar no Brasil, o qual eu não posso deixar de falar, até porque dá mais vontade de falar quando falam que não é pra gente falar, né? Então, como disseram que não era pra falar, então eu vou falar, né? Porque a gente tem que falar sobre punição aos militares também, né? E aos golpistas. Bem, falando em golpista, já pode... Acho que ela leu o meu pensamento. Na verdade, então, porque eu fui estudar essa entidade, né, o Conselho das Américas, que já teve vários nomes, eu vou explicar um pouquinho. Na verdade, eu, no mestrado, né, no qual, aliás, a professora Ana participou de uma banca, foi sobre a Comissão Trilateral dos anos 70, e eu estava estudando qual são Foreign Relations, e a revista Foreign Affairs, que vocês, né, estudantes de relações internacionais, pelo menos com certeza conhecem, se não conhecem deveriam conhecer, porque é muita referência, né, e o próprio Consul é um tremendo objeto de estudos, mas me chamou a atenção que o primeiro compromisso internacional do Temer, uma semana depois de ser empossado, foi um almoço lá no Conselho das Américas, com os empresários que representam uma grande porcentagem dos investimentos, não só estadunidenses, mas majoritariamente estadunidenses e europeus na América Latina. Pode passar. Aí eu fiquei intrigada, né? Falei, gente, peraí, o que está acontecendo? E fui lá no Dreyfus, né? E vi no Dreyfus tem um capítulo no Internacional Capitalista só sobre a história do Conselho das Américas, né? Que ele chamou de uma bilateral para as Américas. E, bom, depois disso, ninguém mais estudou isso, na verdade, né? Então, da onde vem o Conselho? Na verdade, ele é a fusão de 3 organizações que já existiam na América Latina desde os anos 40. Né? Algumas delas tinham a ver com a gestão do Nelson Rockefeller, quando ele era secretário para a América Latina do Roosevelt. Então, desde 1943 é criado, né, escritório que tem a ver com comunidade de inteligência, CIA, enfim, atividades covert actions, né, como diz o Muniz Bandeira. Essas 3 organizações elas provinham de uma integração, né, de uma associação empresarial relacionada com a coordenação COMAP, era a sigla da Coordenação da Aliança para o Progresso, né, que no início dos anos 60 passa a ser uma importante política exterior dos Estados Unidos para a América Latina, e em especial por conta do marco da Revolução Cubana de 1959, né, o cenário da Guerra Fria e, enfim, a necessidade de fomentar um determinado tipo de ativismo empresarial multifacetado. Né? Então, nos anos 60, eu vou resumir assim, muito rápido, um pouco de cada década, né, que eles fizeram. Nos anos 60, eles participaram, né, de golpes militares, empresariais militares, cumprindo o papel de partido, no partido no sentido gramsciano do termo, né, que não é partido somente institucional, legal, né, legenda, e cumprindo um papel, né, de uma diplomacia, que uma diplomacia oficial não poderia fazer. E o tempo todo, inclusive, eles estão reforçando a própria importância deles. Eles falam, né, em diplomacia privada, diplomacia empresarial. Eu já mencionei a ligação com o IPES no Brasil. O Jack Wyant era um importante diretor do IPES e do CLA no Brasil. Aliás, eles seriam o CLA, né, os fundadores do CBEUCA, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, que ainda existe até hoje, né, e funciona sob a CNI, Confederação Nacional da Indústria. E nessa carta que eu encontrei lá no Rockefeller Card Center,
ele afirma para os colegas, né, dele de conselho de que, olha, a igreja tem razão, né, tipo as denúncias da CNBB e tal, tem razão porque de fato existe tortura, mas não é culpa do governo. Era o mesmo discurso do próprio Costa e Silva na época, que não era mais possível negar que havia tortura no Brasil, mas se dizia, né, que o governo não tinha controle. Nos anos 70, uma importante intervenção do Council foi no Chile de Allende, principalmente em 1970, quando eles tentam impedir a posse, né, do Allende. Inclusive, assim, uma forte ligação com empresários chilenos, principalmente com Agustín Edwards, dono do grupo Mercúrio. Não sei se aquele pesquisador chileno que está aqui hoje agora, mas tem muita atuação, né, do Council no Chile, que eu encontrei. Porque tem o papel da ITT e tem o papel das mineradoras, né? E a questão do Allende ameaçar expropriar e nacionalizar. Então, é um contexto no qual o Council vai se dedicar a se confrontar com propostas, por exemplo, do Código Andino, né, que visava a formação de acordos para aumentar o poder de barganha, né, de determinadas, pelo menos em relação a determinados produtos vendidos por países latino-americanos. E após o assassinato do Orlando Letelier, né, que tinha sido ministro de Allende em Washington, e a descoberta e as denúncias jornalísticas e de movimentos sociais sobre a participação do governo norte-americano e dessas empresas também nesses golpes, aí o Conselho das Américas passa a ter uma atuação mais oculta, mais clandestina, e vão atuar principalmente através das associações de câmaras de comércio dos Estados Unidos da América Latina. Eles vão continuar dando suporte, inclusive, à ditadura, né, do Pinochet por todo o período, promovem um almoço, né, com todos os ditadores latino-americanos da época, em 77, lá em plena política em plena debate, né, sobre políticas de direitos humanos do Carter, e intervém no próprio cenário político interno chileno, né, para evitar as greves, evitar pelo menos um caso de uma ameaça de greve mineira, né. Também intervém bastante no Tratado do Canal do Panamá. Esse memorando, né, que eu encontrei no Office of the Historian da Biblioteca do Congresso Americano, do Kissinger, né, sobre o Chile, é um que prova o Conselho, né, uma das fontes que prova a participação central, né, do Conselho das Américas na tentativa de golpe em 1970 no Chile, entre outras fontes. Por exemplo, essa do Wikileaks, né, que também foi outra fonte fundamental para mim, sim, principalmente para os anos 70 e para os anos 2000, muita coisa lá nos cable gates. E aqui que foi, por exemplo, nesse telegrama, né, onde dá para ver como eles se disfarçavam de grupo de estudos para ir visitar o Pinochet, né. Eles tinham um grupo de estudos que só vai se encontrar com 6 ministros, com quase toda a classe, quase todos os grandes empresários chilenos nessa época. Então não precisa dizer mais nada, né, assim, sobre a hipocrisia da retórica acerca da democracia. Nos anos 80, tem a vitória, né, do Reagan e as guerras contra países da América Central e a implantação da guerra contra as drogas, né? Vai ser uma questão importante para a política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O Council vai ter, principalmente no contexto da chamada crise das dívidas, né, que é causada, como, né, a gente sabe, pela alta dos juros do Fed norte-americano em 1979, mas que é explicada pelo Conselho como culpa dos latino-americanos, porque os latino-americanos são, afinal, latinos, né? Então eles são muito corruptos. Então o problema é a corrupção. Esse discurso
já vem muito fortemente por parte do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos desde os anos 80. Né? E, enfim, eles escrevem uma série de recomendações para a América Latina. Nos anos 90, eles fazem uma ofensiva para a criação de uma área de livre comércio das Américas, que era uma proposta antiga, na verdade, desde os anos 60. Né? E esse documento aqui é foi um logro, né, deles, que foi organizar uma sessão conjunta, né, de Senado e Câmara nos Estados Unidos para o debate sobre a importância de aprovar o Fast Track e a importância, né, e aí vocês veem aí, né, as empresas que foram lá, né, Ford, Johnson & Johnson, 3M, Goodyear, enfim, as principais empresas com mais interesses aqui. Pode passar. E nos anos 2000, eles vão ter uma importante renovação, eles vão esposar mais fortemente o discurso da responsabilidade social empresarial e vão propor, por exemplo, nesse documento sobre o Rule of Law, que sejam feitas reformas nos sistemas judiciais latino-americanos, né, que eram vistos como muito burocráticos e muito dificultosos para livre empresa, né? O Renova BR é uma das iniciativas recentes no Brasil, né, 2018, e que o Conselho das Américas também patrocinou, digamos assim. Então, para vocês verem como eles estão engajados numa questão muito fundamental para a gente entender as lutas sociais hoje, que é justamente a incidir sobre lideranças ou potenciais lideranças sociais, gente. Isso é muito importante. Né? É a conversão mercantil filantrópica de ativistas, né? Que deixam de ser ativistas e passam a ser peões nesse xadrez da luta do lado oposto. Passam a ser peões dos seus inimigos de classe. Então, isso é interessante, porque tem a ver também com a privatização da política, entre outras coisas. Essa capa diz bastante coisa, né, já, porque eles colocam o Lopes Obrador e o Bolsonaro como se fosse a mesma coisa, né? Ou seja, normalizando bolsonarismo, fascismo, tá ok, não tem problema nenhum. São todos populistas, e nacionalistas. Nos dias atuais, né, eu trouxe aqui só alguns exemplos de algumas companhias mais conhecidas que estão ligadas ao Conselho, só para vocês terem uma noção assim, né? Então, os setores principais: bancos, seguros, fundos de investimento, administração de capital, energia e petróleo, agências de advocacia e consultoria, inclusive uma de São Paulo, agroindustriais e alimentícias, setor automobilístico, transporte, telecomunicações, mídia informática, enfim. Tem a participação, né, como vocês podem ver aí, Banco de la Nación Argentina, Banco Ciudad de Buenos Aires, tem Banco Itaú, tem, né, o capital transnacional de origem latino-americana, já, sim, né, plenamente integrado aqui. Eles se enquadram, né, pela legislação americana como uma organização não partidária, né, da sociedade civil, portanto isenta de impostos, né, só que eles têm uma movimentação de, pelo menos nesse ano de 2014 que eu encontrei, né, de 43 milhões de dólares no mínimo, né, e que tem a ver com uma atividade da Américas ok. Vou encerrar então. Sobre o conceito de aparelho privado de hegemonia a partir de Gramsci, eu estou trazendo principalmente com Guido Ligori, Peter Thomas e o caso brasileiro, né? Carlos Nelson, Álvaro Bianco, Virginia Fontes e Sônia de Mendonça. E para finalizar, né, vou falar sobre esses só 4 aparelhos das extremas direitas atuais, né? Um que eu tenho investigado mais recentemente é o chamado Foro de Madrid. Ele foi criado pelo Vox, pelo Santiago Abascal, com o Eduardo Bolsonaro, em 2020.
ele é um fruto, é um resultado de um outro APH que existia em 2018, chamava Cúpula Conservadora das Américas, e que reunia assim, a nata do pior que existia na América Latina, que era o pinochetismo chileno, os neoliberais lá do Instituto Liberal da Argentina, os paramilitares colombianos, responsáveis lá pelos falsos negativos, generais, né, militares, muito, os venezuelanos exilados em Miami, né, os juízes, ou seja, todas as espécies de gusano que vocês possam imaginar ali reunidos, né, e isso deu numa aliança ibero-americana que é agora, nesse momento, dirigida pelo Vox. Né? Vox, que é o partido de extrema-direita da Espanha e que teve uma influência muito forte agora na organização da campanha do Chega, que ganhou as eleições, teve uma votação surpreendente em Portugal nas últimas eleições. Atlas, que já existe bastante tempo, e a CEPAC eu já tinha falado. Para finalizar o mesmo, eu vou falar, gente, que eu não posso deixar de falar, porque estamos no encontro de relações internacionais e marxismo e estamos vendo um genocídio acontecer na Palestina. Né? Então, a gente tem que falar sobre, por exemplo, a multiplicação de aparelhos privados de hegemonia que são verdadeiros assim, promotores da propaganda de guerra de Israel em todo o mundo. Né? Eles atuam no Brasil, esses caras, por esse é só um, tem muitos. Jane, não está passando esse. É porque esse não tem. slide. Acho que você fez. Não apareceu? Não. Tudo bem, gente. Vira pra frente seu computador. Mas é pra. Qual é o nome dele? Stand With Us. Depois vocês procuram na internet. Stand With Us. No Brasil, eles são, ele é principalmente um cara chamado Edson Sayeg, que vai nas escolas públicas de São Paulo. Ele tem um projeto com o Estado de São Paulo, né, governado por Tarcísio, para ir nas escolas e dar palestras para, basicamente, corroborar o genocídio, né, e defender todos aqueles argumentos, né, e que sempre também, né, tem utilizado o mesmo procedimento, né, mau caráter, para dizer o mínimo, que é o de acusar de antissemitismo qualquer pessoa que fala que o que está acontecendo é um genocídio. Né? Então, nesse sentido, é isso, gente. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Regiane. Vejam só. Em tese, a mesa teria que acabar às 4h15, né, para dar tempo de irmos para os grupos de trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Fazer uma rodada, abrir aqui